Quando eu fui convidado pelo pastor Gerson, aconteceu algo inusitado. Eu estive sexta-feira aqui. Quem me viu sexta-feira aqui, na semana passada? Eu tinha anotado nas minhas agendas de que era na sexta-feira passada que eu viria aqui. Aí eu cheguei aqui, é a idade, né? Eu chego na idade assim, é terrível. E eu tinha anotado, cheguei aqui 7h10 mais ou menos da noite. Eu, minha esposa, que hoje não pôde estar, ela está gestante de 7 meses, tem um pouco de dor no pé da barriga devido a alguns exercícios que ela tinha feito ontem, e não pôde estar aqui, juntamente com meu filho, Vitor Isaac, que tem 7 anos de idade. Mas olha só, quando nós chegamos aqui, estava tudo apagado. Aí eu peguei o celular, telefonei para o pastor Gerson. Pastor Gerson, eu já cheguei aqui. Olha eu aqui, né? Só que o pastor disse assim: meu amado, é sexta-feira que vem. Eu disse: muito bem. Mas o bom, querido, é que entendemos que quando Deus nos chama para fazer a obra, nós temos que nos dispor a fazer a obra. E quando foi me dado esse privilégio, também essa incumbência, essa responsabilidade, quanto mais que temos aqui outros pastores junto conosco. Mas o que eu quero que você saiba nesta noite, querido, é que Deus está lhe chamando para formar algo novo no meu e no seu coração. Que Deus está nos chamando para fazer um reboliço neste lugar. Águas Claras precisa saber que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E sabe quem é que precisa fazer isto? Eu estou olhando para eles. São vocês, queridos. Deus conta com cada um de vocês para fazer a diferença neste lugar. O pastor Gerson não pode fazer nada sozinho, mas junto com a igreja nós temos toda a convicção de que Deus irá usar cada irmão e cada irmã deste lugar para mudar a vida deste bairro. Você quer isso? Amém, Amém mesmo? Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Gálatas, que é o capítulo 4, o verso 19. Quando Paulo escreve ali aos Gálatas. Você achou? Sentado meio como vocês estão, em reverência ao Deus da palavra. Vamos ler juntos. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Podemos ler juntos? Diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Mas eu só quero ler com você de forma diferente. Eu não quero que você leia assim: Cristo formado em vós ou em nós, mas diga assim: Cristo formado em mim. Então, ao darmos início à leitura, no final não iremos falar Cristo formado em vós, mas vamos dizer em mim, porque aí nós começamos a ver a grande responsabilidade que está sobre cada um de nós. Porque às vezes nós colocamos a responsabilidade no outro. É você. Mas não. A responsabilidade é minha. É de cada homem e mulher que faz parte deste ministério. Então podemos ler juntos, agora com muita força e alegria. Podemos juntos? Vamos lá? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em mim. Amém? Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento, Deus, eu quero te pedir que eu possa me esconder atrás da cruz de Cristo, e que eu diminua e que o Senhor cresça. Que não seja, Senhor, aquilo que eu esmerei em fazer,
mas que seja o teu Espírito Santo falando aquilo que eu preciso, que nós precisamos ouvir, para que a tua palavra traga vida e vida em abundância a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados irmãos, esse texto nós poderíamos trazer uma mensagem positiva, poderíamos esmiuçar cada ponto que Paulo fala aí, mas o que me chama a atenção é que quando nós observamos esse contexto em que Paulo estava escrevendo, a igreja ali em Gálatas, ou na Galácia, estava passando por um momento muito delicado. Havia falsos mestres que haviam chegado naquele lugar e estavam desvirtuando aquele povo. Estavam pregando algo que não condizia com a verdade e a fidelidade de Deus, ou melhor, a fidelidade de Deus que Paulo tanto havia levantado como bandeira. E Paulo então, quando escreve para aquele povo, ele está dizendo o seguinte: olha, eu ainda estou sofrendo, e ainda hei de sofrer ainda mais. É como Paulo estivesse dizendo assim: olha, vocês estão passando por um momento delicado, porque vocês estão dando ouvido a outras coisas, mas se for necessário, eu ainda irei novamente fazer com que Cristo seja formado em cada um de vocês. Assim como a mulher tem dores para dar luz a um filho, assim também eu quero sofrer dores, mas até ver vocês verdadeiramente firmados na presença do Senhor. E eu fico imaginando e fiquei pensando comigo o seguinte: quando a igreja talvez tenha trazido esse tema para o seu aniversário, que é o tema também da nossa convenção, vocês talvez não tenham imaginado, queridos, que privilégio é ter que sofrer por amor ao Evangelho. Mas para que Cristo seja formado em cada um de nós, é necessário alguns passos. É necessário, meus amados irmãos, nós fazermos alguma coisa. Eu costumo dizer lá na igreja que existem 4 princípios indeléveis, 4 princípios que não são negociáveis na presença de Deus diante da igreja. O primeiro princípio é que Jesus nasceu. O segundo princípio é que Ele morreu. O terceiro é que Ele ressuscitou. E o quarto, Ele voltará. E quando nós entendemos isso, meus queridos irmãos, fica fácil olharmos e dizermos: são 30 anos, sendo como Cristo praticando a Bíblia, até que Cristo seja formado em cada um de nós. Mas para que isso aconteça, é necessário nós tirarmos alguma coisa. É necessário, queridos irmãos, fazermos algumas, vamos dizer assim, algumas coisas bem específicas e especiais, para que assim, verdadeiramente, Jesus seja formado em cada um dos irmãos aqui presentes, a começar de mim. Porque muitas vezes nós temos olhado, queridos irmãos, e visto que muitas palavras são ditas, mas poucas palavras verdadeiramente têm sido vivenciadas. Paulo diz: meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Primeiro, ele fala que sofreu dores de parto para trazer as pessoas para a igreja. Primeiro ele diz: olha, vocês não vieram por qualquer coisa, vocês vieram porque Deus vos chamou. Nós temos ouvido muitas coisas, pastor Gerson, os pastores aqui presentes. Nós temos visto tantas coisas acontecendo no nosso arraial. E como o pastor aqui bem frisou, a igreja precisa da sã doutrina. E nós, irmãos, precisamos entender, para que isso seja formado, o primeiro passo é tirar. Tirar o que, pastor Idaí? Tirar primeiramente, queridos irmãos, este coração. Que coração? Este coração de pedra. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz o seguinte: vos darei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei esse coração de pedra, ou seja, esse coração insensível.
Há muitos de nós, irmãos, que estamos vindo à igreja, estamos na igreja, mas os nossos corações continuam insensíveis a ouvir a voz de Deus. Deus tem falado, Deus tem batido, mas nós não estamos dando o espaço necessário. Então, para que Cristo seja formado, para que você seja verdadeiramente alguém diferente, com uma formação espiritual diferente, é preciso tirar esse coração de pedra. Mas pastor, e daí o que seria esse coração de pedra? Esse coração de pedra seria um coração insensível, um coração, querido, que tem dificuldade em perdoar, esse coração que tem dificuldade em amar, esse coração que tem dificuldade em dizer: eu pequei, eu errei, verdadeiramente eu falei aquilo que não deveria falar. O coração de pedra significa que é insensível. E quantas vezes eu e você, nós temos sido insensíveis, e se eu não tiver essa sensibilidade espiritual, e se eu não tirar esse coração gélido de pedra, como Cristo poderá ser formado em cada um de nós, como Deus poderá fazer a sua obra acontecer na minha e na sua vida? Então, meu amado, para que Cristo seja formado em mim e você, eu preciso tirar esse coração de pedra e receber um novo coração. Um coração agora, querido, que chora na presença do Senhor. Um coração que clama a Deus dizendo: Senhor, eu não sou digno, mas eu reconheço que o Senhor é digno de honra, glória, louvor e exaltação. Esse coração de pedra, querido, precisa ser colocado de lado. Deus quer formar algo em minha e na sua vida, mas para que isso ocorra, eu preciso tirar. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo: eu sou assim mesmo. Eu costumo dizer que há muitas pessoas que têm a chamada síndrome de Gabriela, que diz o seguinte: olha, eu sou assim, eu nasci assim, e eu vou ser sempre assim. Não, errado. Você pode ser diferente, basta querer arrancar, tirar esse coração de pedra e dar lugar a Deus colocar. Não é você, não sou eu, não são as minhas palavras, mas é o poder do Espírito de Deus bailando e transformando o seu coração. É o poder da palavra, é o levar e a fé, a palavra de Deus, que faz toda a diferença. E quando Ezequiel ouve esta palavra, ele diz: é necessário tirar aquilo que não é útil. Querido, eu me lembro que muitas vezes, eu tenho falado isso lá na igreja, que às vezes a nossa vida fica assim, como aquelas pessoas que estão diante de uma grande tempestade, e de repente eles precisam tirar alguma coisa do barco. Ou você joga fora o que não presta, ou não vai dar certo. E as pessoas começam então a jogar muitas coisas fora. A tempestade passa e as pessoas voltam e querem pegar novamente, pescar tudo de ruim. Sabe o que é isso? Coração de pedra. Deus quer formar algo novo nas nossas vidas, mas para isso eu preciso ter esse entendimento. E a pergunta que eu faço a você, meu querido, até que Cristo seja formado em cada um de nós, é preciso nós desejarmos tirar, receber o novo. Receba um coração novo nesta noite. Um coração agora que é sensível a ouvir a voz de Deus. Um coração que entende, querido, que Deus tem o bom, o perfeito e o agradável para as nossas vidas. Meu querido, até que Cristo seja formado em nós, é preciso também não olhar para trás. Eu fico assim imaginando, queridos irmãos, o quanto Deus deve ficar lá olhando dos céus e dizendo: vá mais um pouco. Mas enquanto a bênção está tão perto, a nossa vida, querido, de uma transformação está tão perto. Mas aí sabe o que é que acontece? Nós olhamos para trás como a mulher de Ló. Nós
em vez de estarmos preocupados e olhando, como nos frisa o salmista, olhando, querido, verdadeiramente para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, ou como diz lá em Hebreus, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mas nós começamos a olhar para o irmão, nós começamos a olhar as falhas, começamos a olhar, e quando nós começamos a olhar o problema do outro, esquecemos de nossa própria vida. E o apóstolo Paulo nos exorta dizendo: vós que está de pé, cuidado para que não caia. Enquanto eu ficar olhando para trás, vai acontecer comigo e com você o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela se transformou em uma estátua de sal, querido. Mas eu quero dizer o seguinte: quando nós começamos a olhar para trás, nós começamos a não deixar Deus falar no nosso coração. E aí eu gosto muito do que falava meu velho pastor, o pastor Raildo. Ele dizia assim: se você pega Gálatas capítulo 6 e vê lá a armadura de Deus, não há nenhuma coisa nas costas. Sabe por quê? Porque o verdadeiro homem e mulher de Deus, querido, que tem Cristo formado em sua vida, que tem Deus formado em sua vida, não olha para trás. A mulher de Ló, queridos, não deixou o velho sair. E aí eu posso fazer uma ponte e dizer: ela ainda continuava com o coração de pedra. Ela continuava com o coração insensível. Quando ela olha ali para Sodoma e Gomorra, ela não pensava o seguinte: Deus tem melhor para me dar. Mas ela começava a ter saudade daquilo que ficou para trás. Ei, preste atenção. Será que você também não está vivendo a mesma coisa? Olhando para trás, vendo aquilo tudo que ficou lá atrás, e às vezes tendo o pior de tudo, o que? Desejo de fazer, de voltar lá e tomar. A Bíblia fala, queridos irmãos, de que aquela mulher, ela teve a oportunidade de ter uma vida diferente. Deus queria formar uma família diferenciada ali, mas ao olhar para trás, aconteceu coisas terríveis, que os irmãos já sabem, na família de Ló. Sabe por quê? Porque aquela mulher resolveu olhar para trás, até que Cristo seja formado em mim e você. Há essa necessidade de tirar esse coração de pedra, de não olhar atrás. Porque, queridos, quando nós somos chamados por Deus, nós precisamos entender de que Ele sempre, eu estou dizendo sempre, tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Dê uma cutucada no teu irmão e pergunta assim para ele: você? Ah, não, esse você está muito fraco. Assim você não vai acordar, que eu estou vendo alguns irmãos dormindo, você não vai acordar. Então diga assim para ele, ó, bem forte: você precisa deixar Cristo ser formado em você. Amém? Você que precisa, querido irmão. Eu é que preciso. Mas eu também preciso, querido, ser sincero. Eu gosto muito desta palavra. Quando se fala em sinceridade, fala-se em tirar a cera. Porque antigamente, lá na Grécia Antiga, os atores, eles colocavam uma máscara de cera nos seus rostos, e então representavam. E muitas vezes a gente não entende quando eu falo que você precisa ser sincero, retirar a máscara, para que Cristo seja formado em você, querido irmão e querida irmã. É preciso tirar a máscara, é preciso tirar esta verdadeira carapaça, porque eu preciso mostrar a Deus quem eu sou verdadeiramente. Eu costumo dizer a alguns mais achegados o seguinte: algumas pessoas chegam e você pergunta como é que ela está. Ela sempre diz que está bem ou que está mal.
Algumas estão bem, mas dizem, não, está tudo mal. Outras estão mal e dizem assim, não, está tudo bem. Irmão, eu quero te dizer uma coisa com toda a sinceridade. Cristo, Deus, não está interessado nas minhas e nas suas mentiras. Deus está interessado em que nós devemos dizer a Ele a verdade, estivermos diante dEle com sinceridade. Então precisamos desmascarar os nossos corações, as nossas vidas. Precisamos olhar um para o outro, queridos irmãos, com um olhar de verdade. Porque muitas vezes as pessoas são uma aqui, são outra do outro lado e são outra um pouco mais adiante. A Bíblia diz, irmãos, que não é assim. Eu preciso falar a verdade. E aí eu abro o parênteses e digo, tem que falar a verdade, como diz o apóstolo Paulo, mas uma verdade em amor. Para que Cristo seja formado em nossas vidas, é preciso que eu tenha essa sinceridade. Eu possa chegar diante de Deus e dizer o que eu sou, o que eu estou sentindo, e não fazer como aquele hipócrita, que vem de hipocrisia, que significa falar aquilo que não é, ou dizer aquilo que não é. E aquele homem chega lá e se justifica, dizendo o que fazia, o que não deixava de fazer, mas o outro não, disse, olha, eu não consigo nem olhar para os céus, porque verdadeiramente sou um pecador. E nós precisamos entender, queridos, que Deus, para ser formado na minha e na sua vida, você precisa abrir a sua boca e dizer a Deus, quem é você? Quem é você? É aquele que chora, mas aquele que não abre mão de dizer a Deus que está chorando por causa disso ou daquilo. E às vezes nós vivemos uma vida cristã medíocre. A palavra medíocre significa mediano, nem acima nem abaixo, ali, na tranquilidade. Mas se eu quero, queridos irmãos, verdadeiramente ter Cristo formado em minha vida, eu tenho que parar de falar a mentira. Eu tenho que começar a falar a verdade. Como está a sua vida, meu amado? É uma vida baseada no tópico humano? Ou é uma vida embasada no princípio real da palavra? Porque Jesus não prometeu em lugar nenhum que você iria passar ou iria ser formado em você sem ter nenhuma dificuldade. Ele mesmo nos ensinou que aqui na vida nós teríamos duas coisas garantidas. O que era? Dores e aflições. Disse, olha, no mundo vocês terão dores e aflições, mas ele deixa um atenuante. Mas tem o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Quando eu sou sincero, eu digo, Deus, eu estou sofrendo, eu estou passando por aflição, mas eu digo, eu tenho um ânimo de que o Senhor há de mudar a minha história. Isso é deixar Deus ser formado em cada um, querido. É Deus mudar a perspectiva das nossas vidas e dos nossos corações. Mas, querido, para que isso seja formado em vós, é preciso também ter a marca. E aí eu me fiz reportar a um personagem bem intrigante na Bíblia chamado Jacó, ou Jacó, que o nome significa usurpador, ou em algumas outras traduções é roubador, trapaceiro. Mas o que me chama a atenção é que aquele homem era um homem comum. Ele tinha adquirido algumas coisas na sua vida de forma ilícita. Ele tinha uma promessa de Deus, mas no entanto não deixou essa promessa ser feita pelo tempo de Deus. Ele então se adiantou um pouco mais. Ele não esperou, querido. Ele queria uma transformação, ou melhor, uma transformação e um formato de vida diferente, mas não esperou o tempo de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que durante muito tempo Jacó viveu com essa marca de enganador. Mas chegou um dia que Jacó disse, eu preciso mudar.
Ele já tinha perdido muitas coisas. Ele tinha enganado, mas também tinha sido enganado muitas vezes. E a Bíblia, irmão, quando fala do nome de Jacó, está falando da personalidade daquele homem, do caráter daquele homem. E a Bíblia nos ensina que ele casou. E quando ele casa, ele amava mais uma que a outra, mas no entanto, recebeu, primeiramente, trabalhou 7 anos por uma e recebeu outra. Já era o princípio ali, queridos, daquilo que nós chamamos da lei do retorno. Ele tinha feito muitas coisas erradas, mas aí vai passando-se os anos, vão passando-se os anos, e Jacó então resolve e diz assim: eu preciso mudar. Mas para que ele fosse mudado, ele precisava receber uma marca diferente, ele precisava ser um homem diferente. E a Bíblia fala, queridos irmãos, que Jacó juntou tudo que tinha e partiu ali para Padã Arã. E ele então sai disparada, tudo com toda a sua família. Mas chega um determinado momento, querido, que Jacó é confrontado. E então ele começa a ver que tudo aquilo que ele tinha feito não valia a pena. Ele não queria levar aquela marca de ser um homem que enganou e foi enganado. Ele queria mudar de vida. Mas como mudar de vida? E então ele passa em um lugar chamado Val de Jaboque, estava ele com toda a sua família. Mas então ele diz: olha, vocês fiquem aqui de lado, porque eu vou mais adiante. Querido, há um momento na minha e na sua vida que para Deus ser formado e gerado em cada um de nós, é preciso nós estarmos sozinhos, ou seja, é nós e Deus, é Deus e eu. E naquele momento, Jacó deixou seus filhos, tudo aquilo que ele tinha de lado, e foi porque ele queria um lugar diferente. E a Bíblia ensina, queridos irmãos, que Jacó, ao passar o Val de Jaboque e ir para o outro lado, aconteceu uma coisa maravilhosa. Ele encontrou um anjo. E a Bíblia diz que ele começou a lutar com aquele anjo. E daí, pastor? E daí, querido? Que naquela luta com aquele anjo, ele foi marcado. E eu posso ficar imaginando de que naquele momento em que Jacó foi marcado, é porque ele estava sendo agora transformado em um novo homem. Quando ele passa o Val de Jaboque, algumas pessoas deveriam ter olhado ele ao longe e devem ter dito assim: aquele homem parece com Jacó, mas ele não tem mais o mesmo andar, ele anda diferente. Irmãos, quando Jacó voltou do Val de Jaboque, ele voltou com uma marca. A marca agora de que ele não andava mais segundo a sua própria vontade. A marca agora era que ele tinha sido marcado com um novo símbolo. Agora ele não era mais um enganador. Agora ele não era mais um usurpador. Agora ele tinha sido transformado. Deus havia gerado em Jacó um novo homem. Agora Jacó se chama Israel, porque lutou lado a lado com Deus e prevaleceu. É assim que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida. Quer que você, querido irmão, deixe tantas coisas de lado e vá ao seu encontro, porque ninguém que vai ao encontro de Deus volta igual, mas voltará marcado pela sua graça e pela sua presença. É a partir deste momento, querido, que a história de Jacó é mudada. É a partir do momento em que Cristo, em que Deus, em Cristo é gerado na vida daquele homem, que ele tem um caminhar diferente, uma vida diferente, uma história diferente. E você precisa entender isso, meu amado, meu querido irmão, de que para que você tenha essa formação de Deus no seu coração, na sua vida, você precisa receber essa marca que ninguém pode tirar. A marca, querido, daqueles que tiveram um encontro real e verdadeiro com Deus. Jacó agora não era mais o mesmo. E eu tenho certeza que a partir do momento em que você recebe a marca de Deus na sua vida e no seu coração, você jamais será o mesmo. E eu quero lhe dizer, em último lugar,
que para que Cristo seja formado em você, é preciso que você receba novas vestes. Queridos irmãos, muitas vezes a gente tem deixado o mais importante. Eu quero contar uma história para vocês que diz o seguinte: havia uma mulher que estava passando na frente de uma caverna e de repente ela ouviu uma voz que chamava assim: entre, pegue o que você quiser, mas não esqueça do mais importante. E ela ficou meio assustada, olhando assim, mas ouviu novamente a voz dizendo: entre, pegue tudo o que você quiser, mas não se esqueça do mais importante. E aquela mulher estava com uma criança no colo e se aproximou então da porta daquela caverna e então entrou. E quando ela entra, ela vê algo inusitado, muito ouro, muitos rubis, diamantes, e aquela mulher começa a pegar tudo aquilo junto com a criança e bota lá fora, mas de repente ela entra e coloca a criança em um cantinho ali da caverna e começa a pegar mais, porque a criança estava pedindo que ela pegasse mais ouro, rubis e diamantes. Então ela coloca, e quando ela sai, que ela olha, a porta da caverna tinha fechado. Ela ouviu a voz que dizia: entre, pegue o que você quiser, mas não se esqueça o mais importante. Muitas vezes, irmãos, eu tenho esquecido que o mais importante não é aquilo que os homens têm para me dar. Muitas vezes eu tenho esquecido de que o mais importante não é o meu carro, não é a minha casa. O mais importante, querido, é eu ser verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus. Aleluia. Aquela mulher esqueceu o filho lá dentro. Ela tinha dinheiro, ela tinha tudo, mas o mais importante ela deixou do outro lado. Talvez você tenha tudo, mas tenha deixado o mais importante do lado de fora. E sabe quem é o mais importante que tem ficado do lado de fora das nossas vidas muitas vezes? Jesus. Jesus, que é o mais importante, tem ficado de lado das nossas vidas. Nós temos adquirido tudo, mas não temos o principal. Deus fazendo algo novo em nossos corações. Meus amados, como eu disse, para que Cristo seja formado em cada um de nós, é preciso ter vestes novas. Eu quero pedir aqui a ajuda dos irmãos. Vem cá, pastor Gavipinho, soldado do quartel que trabalha. Traz para mim aqui esse copo. Vamos ficar. Fica aqui do lado. Olha só, meu querido. Aqui está uma embalagem. E eu vou dizer que isso aqui representa a minha vida e a sua vida, ok? Então aqui está a minha vida e a sua vida. Aqui está a igreja. E aqui está os céus. Muitas vezes a gente quer que Deus forme algo novo em nossos corações. Nós queremos que Deus faça algo em nossas vidas. E então